Mais uma vez, meus queridos, estamos aqui cumprimentando a todos e dando as boas-vindas a cada um na maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu gosto, querido, de enfatizar, não é qualquer graça, não é qualquer paz, é a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, como está o seu coração? Como está a sua alma? Como você está nesse momento, diante de tantos perigos que nos cercam? Seu coração está tranquilo? Você está um pouco angustiado? Você está em busca de algum socorro? Queridos, nesta noite, nós estaremos durante este culto transmitindo uma palavra muito especial, refletindo sobre as bênçãos gloriosas do trono da graça de Deus. E para iniciarmos este culto, queremos trazer a leitura da palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 ao versículo 3, para já ir aquecendo o seu coração a se achegar confiadamente junto ao trono da graça de Deus. Diz assim, Hebreus 12, de 1 a 3: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Nós estamos diante de situações arriscadas, de perigos que nos cercam, e aqui o autor aos Hebreus, durante toda a carta, vai nos estimulando a buscarmos o socorro no Senhor, que está sentado no trono, à destra de Deus, num trono onde emana graça, onde emana misericórdia e onde emana socorro para a ocasião oportuna. Nós vamos agora orar, pedir a Deus que abençoe esse trabalho no nome de Jesus. Santo Deus, nós nos alegramos, Pai, porque o Senhor é o Deus de toda graça, de toda misericórdia, e nós louvamos o Teu nome, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã, e grande é a Tua fidelidade. Nós Te louvamos, meu Deus, porque em momentos tão difíceis como este, que estamos atravessando, nós temos um socorro certo, nós temos um trono glorioso, de onde emana o nosso socorro. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua graça maravilhosa, e peço neste momento a Tua bênção, durante toda a condução deste culto, que o Senhor, meu Deus, use os louvores, a ministração da palavra, para glorificar o Teu nome, e também, Senhor, para edificar cada uma das vidas que estão acompanhando. Rogamos a Ti por essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse ano da luz
Aleluia! Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Chegou o momento, queridos, de compartilharmos com vocês a mensagem da palavra do Senhor, e queremos meditar nesta noite, neste culto, em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, onde nós vamos refletir no trono da graça. Hebreus 4, 14 a 16, que diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Até aqui, que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, neste momento nós suplicamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine neste momento para pregar a Tua palavra, e os demais para ouvir a Tua palavra, e juntos, meu Deus, possamos ser edificados, consolados, exortados e orientados por Tua palavra, e assim sermos, meu Deus, fortalecidos, e que possamos, neste fortalecimento, glorificar o Teu nome com as nossas vozes e com as nossas vidas. Fala conosco, meu Deus, fala com cada vida, em nome de Jesus, amém. No início do culto perguntei: como está o seu coração? Como está o seu ânimo diante de toda a situação que o mundo, que o Brasil, que a nossa cidade, que a nossa região está enfrentando? Quando estamos em situações de risco, de perigo ou de crise, logo, querido, nós buscamos socorro, logo buscamos alguma maneira de nos proteger, de nos socorrer, de nos ver abrigados contra os perigos que nos cercam. E em meio a essa pandemia, nós percebemos muitos buscando de todos os meios se proteger da contaminação. Digo muitos porque nem todos buscam, mas muitos estão buscando. Eu creio que se esse índice continuar aumentando, mais e mais pessoas vão buscar. Quando o perigo for mais ameaçador, mais as pessoas vão buscar abrigo, vão buscar proteção, vão buscar socorro. E no texto bíblico que nós lemos, nós vemos aqui a palavra do Senhor nos garantir que nós temos, queridos, um trono onde buscarmos socorro para a ocasião oportuna. Diante dessa crise que estamos enfrentando, buscamos socorros com vários recursos, como máscaras, como higienização de todas as formas, mas aqui a palavra do Senhor nos apresenta que temos um trono que é símbolo de realeza, que é símbolo de poder, que é símbolo de domínio, e nesse trono está o nosso Deus, que tem todo o poder no céu e na terra. Ele diz que nós temos esse trono glorioso, esse trono onde está sentado o Senhor Deus do céu e da terra, de onde emana graça, misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Amados, nós aqui precisamos nesse momento termos a nossa confiança firmada no Senhor, porque Ele nos garante que tem um trono onde buscarmos o socorro. Mas o texto aqui nos mostra, que nós lemos, que tem um outro socorro muito importante que devemos buscar, mas alguns buscam e muitos não buscam. É o socorro contra o pecado,
o pecado que é muito mais perigoso do que qualquer vírus. Um pecado, ele separa de Deus, ele condena ao inferno, ele traz consequências eternas. E diante desse trono, nós temos socorro contra este mal, contra este perigo, contra as ameaças do pecado. Queridos, o texto aqui apresenta primeiro a proteção e o socorro que esse trono nos dá contra o pecado, e depois ele nos apresenta o socorro que ele nos dá em ocasiões oportunas de situações difíceis em nossa vida. Nós vamos refletir dentro dessas duas situações de socorro que o ser humano necessita. Primeiro, a necessidade de socorro contra o pecado. Depois, a necessidade de socorro nas ocasiões oportunas de tribulações e de crises que enfrentamos em nossa vida. O versículo 14 e 15, ele traz um apelo muito grande a que busquemos no Senhor o socorro contra o pecado. É importante, querido, que você reconheça a realidade do seu pecado. É importante que você reconheça a consequência eterna do seu pecado, para que você possa buscar o socorro. Se você não reconhecer o seu pecado, não reconhecer a consequência do seu pecado, você não vai buscar socorro contra os perigos desse pecado. Romanos 3:23 diz que todos são pecadores e destituídos, separados estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte, queridos, é a condenação eterna, é a morte eterna. Mas o mesmo versículo também mostra a solução. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você reconhece o perigo do pecado? Você reconhece que é pecador? Você reconhece o perigo do pecado? Nesses momentos em que o índice de contaminação do Covid-19 aumenta em nossa região, nós percebemos o cuidado das pessoas aumentarem, porque percebe maior o perigo à sua volta. Eu pergunto, você reconhece a realidade do seu pecado? Você reconhece a consequência eterna que ele vai trazer para a sua vida? Querido, é importante que você reconheça, para que você busque o socorro contra os perigos do seu pecado diante do trono da graça. E o socorro contra o nosso pecado, o socorro contra as consequências eternas do pecado, a palavra de Deus nos mostra que só encontramos na pessoa de Jesus Cristo, o nosso grande e sumo sacerdote. Queridos, sacerdote é a pessoa que intercede por nós diante de Deus. No Antigo Testamento, tinha os sacerdotes e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o líder, era o chefe de todos os sacerdotes. Era ele que uma vez por ano realizava a expiação. Ele uma vez por ano se purificava, pegava o sangue de um animal e ele levava lá dentro do Santo dos Santos, e ele pegava aquele sangue daquele animal, ele intercedia pelo pecado do povo, e o sangue daquele animal era derramado na arca da aliança, no propiciatório, onde o sumo sacerdote realizava a expiação pelos pecados do povo. A expiação, queridos, significa purificação do pecado por meio de um sacrifício. E o sumo sacerdote no Antigo Testamento realizava essa purificação. E os hebreus, para quem essa carta foi escrita, eles tinham muita afinidade com esse processo dos rituais dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Até naquele tempo, no Antigo Testamento todo, e até naquele momento que eles estavam vivendo, eles viviam essa realidade dos sacerdotes e do sumo sacerdote que faziam a expiação. Mas os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram homens, e eles também eram pecadores,
e eles também eram impedidos pela morte de continuar o seu sacerdócio. E agora, o autor aos Hebreus, ele está aqui apresentando o grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, que ele realiza a expiação dos nossos pecados, não com sangue de animal, mas com o seu próprio sangue, que ele penetra não somente no santo dos santos do templo, mas ele penetra aos céus, junto ao trono de Deus. Esse grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, ele não foi impedido pela morte de exercer o sacerdócio, ele ressuscitou e ele penetrou os céus, aonde está intercedendo por todos, aonde intercede por aqueles que foram chamados por Deus. A ênfase aqui, nos versículos 14 e 15, é uma chamada para que aqueles hebreus, eles continuassem confessando firmes a sua fé nesse grande sumo sacerdote. Essa ênfase, queridos, era porque os hebreus, para quem essa carta foi escrita, eram cristãos que vieram do judaísmo, que vieram ali dos rituais da antiga aliança, do judaísmo, dos sacrifícios de animais, e eles estavam sendo pressionados a retornarem para o judaísmo. Os hebreus estavam sendo pressionados para retornarem para a sua antiga religião, o ritual dos sacerdotes da antiga aliança com o sangue de animal. E então a carta aos hebreus, o autor ele procura sempre enfatizar: olha, Cristo é maior do que todos os sacerdotes, Cristo ele é o próprio sacrifício, Cristo é maior do que os profetas, Cristo é maior do que os anjos. E o que o autor aos hebreus quer aqui comunicar para aqueles irmãos que foram os primeiros receptores dessa carta era o seguinte: permaneçam em Cristo, não voltem para o judaísmo. Tudo no Antigo Testamento se cumpre em Cristo. Cristo é o cumprimento da lei, do sacerdócio, dos sacrifícios. Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, diante de quem alcançamos o perdão dos nossos pecados. E ali, queridos, a igreja ali, o povo, os hebreus que estavam recebendo essa carta, recebiam esse encorajamento de permanecerem em Cristo, diante daquelas pressões que eles estavam tendo de retornarem para o judaísmo. E aqui, o autor aos hebreus, ele mostra uma razão muito especial, duas razões muito especiais, porque eles deveriam permanecer, confessando firme a sua confissão no nosso grande sumo sacerdote. A primeira é porque esse grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, penetrou os céus. E a segunda é porque ele foi um ser humano também, ele foi encarnado em carne humana, e ele viveu entre nós, ele sabe, ele conhece as nossas fraquezas. Vamos refletir primeiro nessa primeira razão. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Pois bem, o autor aos Hebreus estava dizendo: olha, não voltem para o judaísmo, não voltem para a antiga aliança. Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, ele penetrou os céus. O sumo sacerdote só podia ir até o santo dos santos no templo, que é o templo, nós sabemos que tem o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Os sumos sacerdotes humanos só poderiam ir até o lugar santo dos santos, mas aqui ele está dizendo: Jesus Cristo, o nosso grande e sumo sacerdote, ele penetrou os céus. E para os judeus, queridos, era muito perigoso aproximar-se de Deus. Os judeus sabiam que Deus disse para Moisés em Êxodo 33:20: porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Os sacerdotes do Antigo Testamento não podiam ver a face de Deus, e aqui ele está declarando que Jesus penetrou os céus e está à direita do próprio Deus e intercede por nós. Aqui Hebreus capítulo 7, versículo 23 e 24 diz:
E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, ele tem um sacerdócio perpétuo. O Senhor Jesus Cristo, que penetrou os céus, ele tem um sacerdócio perpétuo. A morte não impediu de ele exercer o seu sacerdócio por nós. Ele está eternamente exercendo esse sacerdócio, intercedendo a Deus por nós. Paulo fala disso em Romanos 8,34, quando ele escreve: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O nosso grande sumo sacerdote penetrou os céus e ele intercede por nós. E ali, queridos, nós vemos essa grande realidade, que diante do trono da graça nós encontramos perdão para o nosso pecado, nós encontramos o perdão, nós encontramos a salvação, nós encontramos a vida eterna. No mesmo livro de Hebreus capítulo 7, ele diz que o Senhor Jesus é poderoso para salvar totalmente todos os que por ele se chegam a Deus. Queridos, você precisa entender a realidade dura do seu pecado e a consequência dura e eterna que ele lhe traz. E você precisa entender que tem uma solução, um caminho para lhe livrar do seu pecado, e esse caminho é Jesus Cristo, o nosso grande e sumo sacerdote, que penetrou os céus. Mas não somente, queridos, penetrou os céus, como também ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele diz aqui no versículo 15, de maneira muito, querido, graciosa: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele, nosso sumo sacerdote, que penetra os céus, está diante do trono de Deus, ele também conhece a nossa realidade. Ele mostra, queridos, que o nosso sumo sacerdote sabe da nossa fraqueza e compreende a nossa fraqueza. Ele foi tentado como nós, mas na verdade ele foi tentado muito mais do que nós, mas não cometeu o pecado, mas sentiu, querido, ali o drama da tentação, assim como nós vivemos, e ele, querido, se compadece da nossa fraqueza. Talvez eu esteja falando com alguém que tem vacilado em algum pecado, que tem vacilado em alguma falha, que tem sido escravizado, ou que tem cometido um pecado que está corroendo o seu coração. Saiba de uma coisa, querido: o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se compadece de você, ele se compadece de você, porque ele já esteve aqui conosco. Mas é necessário que nós busquemos o seu socorro diante do trono da graça. Eu me lembro aqui daquela mulher que foi pega em adultério, em João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Aquela mulher foi pega ali em flagrante, no seu ato de adultério, e ela foi levada para Jesus Cristo, e todos ali à sua volta tinham uma pedra na mão, e colocaram diante de Cristo, para que Cristo desse a sentença daquela mulher. E os judeus, os fariseus, estavam apertando com Jesus: vamos, Jesus, tu não é mestre em Israel, diga o que é que essa mulher merece. A lei de Moisés diz que ela merece ser apedrejada. Então Jesus Cristo, o trono da graça, diz para todos: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos, tocados pela sua própria consciência, soltaram as suas pedras e foram para casa, e ela ficou ali junto a Cristo, o único que não tinha pecado, o único que poderia jogar uma pedra naquela mulher. Mas ao invés disso, ele não condenou aquela mulher, ele não jogou uma pedra naquela mulher, e disse: eu também não te condeno.
Jesus abraçou aquela mulher com a sua graça, sabia da aflição, do arrependimento, do pecado daquela mulher e não condenou, porque ela buscou ali aos pés de Cristo o seu perdão, a sua misericórdia. Mas é importante observarmos aquela recomendação que Cristo deu no final para aquela mulher: vá e não peques mais. Nós precisamos entender que o Senhor nosso Deus, Ele é misericordioso. O nosso sumo sacerdote se compadece de nós, mas nós não podemos, queridos, abusar da graça dEle. Não podemos de maneira nenhuma baratear ou escarnecer dessa graça de Deus, pecando desenfreadamente, apenas porque você sabe que vai encontrar o perdão. Se você comete pecado de propósito, porque sabe que vai encontrar perdão, porque reconhece que Jesus Cristo é misericordioso, saiba de uma coisa: você não tem nenhuma habilidade nesse momento, você não tem nenhuma aptidão, na verdade, era esse termo que eu estava procurando. Você não tem nenhuma aptidão de entrar no trono da graça. Por quê? Porque só vai para esse trono da graça quem está arrependido dos seus pecados. E se alguém peca de propósito, apenas dizendo porque Jesus Cristo perdoa, você não é nem convertido, querido. A pessoa não é nem convertido. Vai a esse trono da graça aqueles que vai pedir socorro, e vai pedir socorro aquele que sabe que está em perigo, e aquele, como aquela mulher estava em perigo, ela buscou socorro no Senhor, buscou socorro no trono da graça. É importante que você reconheça, querido, que se você cometeu alguma falha, algum pecado, não deixe que o inimigo enfraqueça a sua fé ou lhe faça desistir da sua caminhada. Corra para o trono da graça, lá você vai encontrar o perdão dos seus pecados. Eu fico maravilhado com o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 23, querido. Quero ler com você Hebreus 10, versículo 19 a 23, que diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aqui ele transmite a mesma mensagem de uma outra maneira. Nós podemos chegar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, diante desse sumo sacerdote, mas devemos chegar com o coração sincero, devemos chegar com o coração quebrantado, clamando por esse perdão. E se assim você chegar, assim você será socorrido, assim você receberá o perdão do seu pecado. Querido, em nome de Jesus, reconheça essa realidade. Você é pecador, e o pecado tem consequência eterna. Então volte-se para Deus, arrependa-se, busque no trono da graça o perdão para o seu pecado. Então vimos aqui, queridos, em primeiro lugar, que esse trono da graça, nós encontramos socorro que nos livra do nosso pecado e das consequências eternas desse pecado. Agora, nós vamos ver também, queridos, que diante do trono dessa graça, nós também encontramos socorro em ocasião oportuna. É o que está escrito no finalzinho do versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A misericórdia se refere, querido, à graça do Senhor em nos salvar. Agora, o socorro em ocasião oportuna se refere às circunstâncias
de perigo desta vida aqui na terra. Os hebreus, queridos, quando os hebreus, para quem essa carta foi escrita, eles receberam essa carta, eles viviam em uma situação de perseguição, diante da qual eles precisavam ter de força para perseverar. Eles tinham uma luta contra o pecado, mas eles também tinham lutas externas contra perseguições e pressões, críticas, e estavam à beira de uma perseguição mais ferrenha, como o autor aos Hebreus escreve aqui no capítulo 10, versículo 36 a 39. Vamos ler, Hebreus 10, 36 a 39, o autor aos Hebreus escreve: com efeito, grandes necessidades de perseverança, tendes grande necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aqui no capítulo 12, versículo 4, o autor escreve: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Nós vemos aqui estes irmãos, para quem a carta aos Hebreus foi escrita, eles lutavam contra o pecado e estavam ali sob a ameaça de resistirem até o sangue, ou seja, estavam sob a ameaça de serem perseguidos com violência física. E então o autor aos Hebreus, ele traz várias palavras de ânimo para que eles sejam fortalecidos e sejam perseverantes na caminhada da fé, diante da luta contra o pecado e também diante da luta contra as tribulações e as perseguições e os perigos que os cercavam. Aqui no capítulo 4, versículo 16, ele fala: diante dessas perseguições, diante desses perigos que os cercam, vocês podem chegar confiadamente diante do trono da graça de Deus, e você vai encontrar socorro para essa ocasião oportuna. No capítulo 11, queridos, na galeria da fé, o autor aos Hebreus apresenta vários servos de Deus, que junto ao trono da graça alcançaram socorro em ocasiões oportunas. Capítulo 11, versículo 32 a 34 diz: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Aqui em Hebreus capítulo 11, na famosa galeria da fé, ele apresenta vários servos de Deus que também enfrentaram perseguições, que também enfrentaram perigos, mas diante do trono da graça de Deus, eles encontraram socorro nessas ocasiões oportunas. Nós, queridos, diante dessa pandemia, estamos em uma ocasião muito oportuna para nos achegarmos ao trono da graça de Deus e pedir por socorro. Nós temos vivido os perigos dessa contaminação. Nós temos vivido, querido, o isolamento e o distanciamento social que tem nos impedido de nos reunir, de nos congregar fisicamente em nossos templos.
E isso é uma ameaça também para a frieza espiritual. E você, meu querido, que está aí enfrentando essa crise, não sei como você está com sua família, não sei como está o seu coração nesse momento, diante desses perigos de saúde, mas o que eu gostaria de apresentar para você, querido, é o que a palavra de Deus diz, que nós temos um trono, de onde emana graça, de onde emana socorro para ocasiões como essa. E o trono, como já falei, é um símbolo de domínio, é um símbolo de poder, é um símbolo de realeza, e quem está sentado nesse trono é o próprio Deus, e Ele nos convida para nos achegarmos confiadamente diante desse trono. Então, ao invés, querido, de ficar amedrontado, apavorado, com medo, seja cheio de confiança e aproxime-se confiadamente diante do trono da graça de Deus, porque lá você vai alcançar, você vai conseguir socorro para essa ocasião oportuna. É um momento muito especial, queridos, para buscarmos o socorro do Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, todos os que estão podendo me ouvir, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos chegar confiadamente. Nós temos um trono diante do qual podemos nos achegar confiadamente e suplicar pelo socorro do Senhor. E esse trono é poderoso, esse trono emana todo o poder nos céus e na terra, e ele está acessível a nós pelo sacerdócio e por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Achegue-se a esse trono da graça com confiança para alcançar o perdão dos seus pecados e para alcançar o socorro em ocasião oportuna. Gostaria de encerrar, queridos, fazendo aqui 2 aplicações para a sua vida. Primeiro, meu irmão, meu querido, reconheça a realidade do seu pecado. Reconheça a consequência eterna que o pecado reserva para você. E arrependa-se do seu pecado e volte-se diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, com o coração sincero, e busque o perdão do Senhor para a sua vida, querido. O pecado é muito mais perigoso do que qualquer doença, do que qualquer vírus. Reconheça seu pecado, arrependa-se dele. O inferno para onde o pecado condena, é uma realidade. Volte-se enquanto é tempo, como diz o profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Volte-se, achegue-se confiadamente diante do trono da graça, arrependido dos seus pecados, suplicando pelo seu perdão. Ele vai te dar perdão, salvação, essa vida eterna gloriosa que Ele garante nas Escrituras, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Segunda aplicação: diante dessa pandemia e qualquer ocasião oportuna, qualquer ocasião de perigo que você viver, que você estiver enfrentando, seja ela qual for, seja qual for o perigo, seja qual for a ocasião que ameace a sua paz, a sua segurança, seja qual for, querido, nós temos um lugar para onde recorrer. Esse lugar é o trono da graça de Deus. Então, por intermédio de Jesus, e em nome de Jesus, e por meio de Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, chegue-se confiadamente a esse trono da graça e clame pelo socorro do Senhor diante de todas essas ocasiões de perigo que nos cercam ou que lhe cerca. Então, queridos,
Coloquemos em prática as lições preciosas que aprendemos. Nós temos um trono, o trono da graça de Deus, aonde emana misericórdia, aonde emana perdão, aonde emana salvação e também aonde emana socorro em ocasiões oportunas. E essa situação que estamos vivendo, ainda mais diante dos índices que têm aumentado de contaminação em nossa região, é um momento muito especial, é uma ocasião muito oportuna para clamarmos ao Senhor. Então vamos aproveitar esse momento, realizarmos uma palavra de oração, pedindo que Deus abençoe nossas vidas com a sua palavra. Santo, eterno, bendito Deus, Senhor das nossas vidas, exaltado para sempre seja o teu nome, porque nós temos um Deus que se compadece de nós, nós temos um trono diante do qual podemos buscar perdão dos nossos pecados e podemos buscar socorro em ocasiões oportunas. Senhor, abençoe cada família, cada pessoa que está a ouvir esta palavra, fortalece seus corações, desperte-os a buscar o socorro do Senhor e o perdão do Senhor diante do trono da sua graça. Meu Deus, estenda as tuas mãos sobre nossa cidade, sobre nossa região, sobre nossa nação, sobre o mundo e sare esta terra, meu Pai, desse vírus violento. Meu Deus, tu és maior do que tudo, tu és maior do que todos, e nesse momento nós nos achegamos diante do trono da tua graça e suplicamos, meu Deus, pelo perdão aos nossos pecados e pelo socorro do Senhor diante desta pandemia e de todos os perigos, meu Deus, que emanam dela. Rogamos a Ti por estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aclame ao Senhor.
Aleluia. Aclame ao Senhor, que Ele está sentado no trono de graça, para trazer perdão pelos seus pecados e socorro em ocasião oportuna. Meus queridos, chegamos ao final de mais esse trabalho, de mais esse culto, e agradecemos muito a Deus pela oportunidade de termos essas redes sociais para transmitirmos essa palavra para a sua vida, para os nossos irmãos, para cada família que puder ter acesso a ele. E convido você a continuar nos acompanhando, pelo YouTube, Facebook e Instagram. E pedimos a você também, queridos, que você se inscreva em nosso canal. Nós estamos em uma campanha, precisamos de 1000 inscritos para que nós possamos desenvolver melhor as transmissões em nosso canal no YouTube. Convido você a se inscrever conosco, nos acompanharmos nessa força para juntos levarmos o Evangelho com mais expansão através dessas redes sociais. E mais uma vez agradecemos o apoio do Recorda Produções, do irmão Zezinho, e também da Tayane Viana Fotografia, que tem nos apoiado de uma maneira muito especial. Eu fico feliz que estão apoiado aqui em Tuntum, em Presidente Dutra, várias igrejas. Que Deus continue a abençoar a vida dos nossos irmãos em nome de Jesus. E a todos vocês, a todos nós, nos acheguemos confiadamente ao trono da graça. Lá nós vamos encontrar perdão dos nossos pecados, vamos encontrar socorro em ocasião oportuna. Deus abençoe sua vida, sua família, a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.